A paz do Senhor para todos os meus queridos irmãos. Hoje estamos aqui gravando mais esse vídeo aí maravilhoso. Eu quero falar mais um pouquinho do grande amor de Deus para com todos nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, estamos aí hoje gravando mais esse vídeo e quero falar mais um pouquinho sobre as profecias do livro do Apocalipse, as promessas dos últimos dias. Estamos aí gravando vários vídeos falando sobre o livro do Apocalipse, que é a visão que João teve ali na ilha de Pátimo, e ele escreveu as mensagens dos últimos dias. Hoje eu quero falar sobre o sétimo selo que o Cordeiro irá abrir nos últimos tempos, no dia em que cumprir as suas profecias. Eu gostaria de convidar a você que está aí no alcance da minha voz, está até mesmo assistindo esse vídeo, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus para que junto nós possamos meditar. No livro do Apocalipse, no capítulo 8, versículo 1, vai falar quando o Cordeiro abre o último selo, que vai falar sobre as 7 trombetas. Vamos ler o capítulo 8, depois nós estaremos meditando sobre esse assunto. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por 1 hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Eu quero ler somente o 1 e o 2 do capítulo 8 do Apocalipse. Vamos junto meditar um pouquinho sobre esse selo. Mas o que eu quero mesmo hoje, irmãos, comentar com os irmãos é a respeito do Cordeiro no Monte Sião, que vai falar sobre a vinda de Cristo, o Cordeiro no Monte Sião. E depois também eu irei gravar um vídeo, em sequência desse aí, que vai nos falar também a respeito da prisão do diabo. E depois eu estarei gravando um outro vídeo também que vai falar a respeito do juízo final. Certo hoje eu estarei gravando 3 vídeos no espaço de 14 a 15 minutos, porque o meu tempo é muito precioso e nós precisamos estar meditando juntos na mensagem da palavra de Deus, nas profecias dos últimos dias. Então, hoje eu vou falar quando o Cordeiro abre os 7 selos. Vai falar sobre a última trombeta e sobre as trombetas de Deus. O Cordeiro no Monte Sião, nós sabemos que ele vai vir, o céu se abrirá e Jesus virá com a sua igreja e vai estabelecer o seu reino no Monte Sião. Nós vamos falar sobre isso dentro de pouco instante. Mas na verdade o que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo é que quando o Cordeiro de Deus abre o 7º selo, meus queridos irmãos, a Bíblia disse que há um silêncio no céu, porque o mesmo que abre os 7 selos, ele é o mesmo anjo que toca a última trombeta, a 7ª trombeta. A Bíblia diz que quando o anjo toca a 7ª trombeta, há um silêncio no céu. E há também muitas vozes dizendo que o reino do mundo venha a ser do nosso Senhor Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí é que entra aquele versículo lá de Mateus 24 que fala que o Cordeiro de Deus aparecerá nas nuvens com poder e grande glória e com um grande exército o seguindo. Quando o 7º anjo toca a última trombeta, o céu se abre e o Cordeiro desce com o seu exército no Monte Sião, em Jerusalém, onde ele vai estabelecer o seu trono, o milênio. A Bíblia disse que, e viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos são como chama de fogo, e a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito ao qual ninguém conhece senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue.
O seu nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguia-o um exército que havia nos céus montado em cavalo branco, vestido de um linho fino e puro. Então, quando o anjo toca a última trombeta e há silêncio no céu, o céu se abre. Aí cumpre Mateus 24, aonde o Cordeiro aparece nas nuvens do céu, montado em um cavalo branco, e os que vão o seguir, montado em cavalos brancos, é a própria igreja de Cristo, aquela que foi arrebatada no primeiro arrebatamento, que foi o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que o Cordeiro aparece nas nuvens do céu, com milhares de cavaleiros brancos, que é a igreja do Senhor, e ele desce no monte chamado Sião, em Jerusalém. A Bíblia diz que em Jerusalém, nesse dia, vai estar sendo dominado pelo anticristo, pelo falso profeta e pela besta, que é o diabo. Jerusalém estará sendo dominada porque o anticristo, ele vai fazer guerra contra os judeus e contra os santos que moram em Jerusalém. Lá ele vai estabelecer o seu reino, o reino de Satanás. Mas a Bíblia diz que quando ele estiver fazendo guerra contra o santo, matando os judeus, os santos, que eu falei isso no vídeo anterior, a grande tribulação que vai haver para aquele povo judeu, muitos vão perder as suas vidas por amor ao testemunho que eles afirmarão em Cristo Jesus. Muitos vão ser mortos, e nesse momento aqueles que estão sendo mortos ali em Jerusalém, eles vão clamar pelo Deus único, o Deus verdadeiro, dominador dos céus e da terra. É nessa hora que a Bíblia diz que o céu se abre, que o sétimo anjo, o último anjo da última trombeta, toca a sua trombeta. E quem vai tocar essa trombeta? O próprio Cristo, que é o próprio anjo da última trombeta. Ele vai tocar a sua trombeta. E a Bíblia diz que Jesus tem voz como voz de trombeta. Então ele vai tocar a trombeta e vai descer em Jerusalém. E nesse exato momento, quando o céu se abre e o Cordeiro aparece nas nuvens do céu com o seu exército, com a sua igreja, com os anjos, a Bíblia diz que quando ele desce e coloca os seus pés no Monte Sião, para que ele possa no Monte Sião estabelecer o seu reino, o seu milênio, que é o período dos 1000 anos, aonde a igreja do Senhor vai reinar com Cristo, vai estabelecer o seu reino aqui na terra, no Monte Sião. E é nessa hora que a Bíblia disse que o anticristo e o falso profeta, ele vai reunir as nações para fazer guerra contra os santos e contra o Cordeiro. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro o vencerá. Vamos ler aqui Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 19, que diz assim, e vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunindo para fazer guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e os seus exércitos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante delas faziam sinais, com que enganava o povo com seus sinais. E também fazia com que o povo adorasse a imagem da besta. Então eles foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E os demais que estavam com eles foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Meus queridos irmãos, então nesse exato momento em que o diabo ele reúne através do anticristo e o falso profeta aquele povo para fazer guerra contra os santos, a Bíblia diz que é nessa hora que o Cordeiro, o anjo que toca a última trombeta, ele vence o anticristo, o falso profeta, lança-os no fogo, no lago de fogo, no abismo. E também aquele povo que está ao lado do anticristo, aquelas nações que se revoltaram contra Cristo, também naquele momento vão ser mortos pela espada que sai da boca do que está montado sobre o cavalo branco.
A espada sai da boca do nosso próprio Deus, do nosso próprio Cristo. Jesus é o cavaleiro branco e ele que está montado sobre esse cavalo branco. E a Bíblia diz que nesse exato momento agora que Jesus vence, com seu poder, o anticristo, o falso profeta e também o seu exército, e na mesma hora a Bíblia diz também que desce um anjo que tem uma chave da cadeia do inferno e da morte nas suas mãos. O que ele faz? Ele prende o diabo, a antiga serpente, e coloca ele em prisão, e ali sela-o com um selo e faz com que ele seja preso por um espaço de tempo, que é o tempo do 1000 anos, que a igreja irá reinar com o Senhor Jesus no Monte Sião. Então, meus queridos, isso tudo vai acontecer, está em Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 19. Se você quiser estar meditando, está pesquisando sobre esse assunto, é só você entrar lá no livro de Apocalipse capítulo 19, versículo 19 a seguir, que vai falar sobre a vitória de Cristo sobre o falso profeta e sobre o anticristo. E a Bíblia diz que após o diabo ser preso, meus queridos irmãos, serem preso e acorrentado, agora vai estabelecer o grande trono do Senhor, o reino do Cristo, do Deus Todo-Poderoso, que vai ali agora estabelecer ali no Monte Sião, em Jerusalém. A Bíblia disse que quando o Cordeiro estabeleceu o seu trono, vai haver ao lado do trono do Cordeiro muitos tronos, e vai assentar sobre aqueles tronos aqueles que foram dado o poder de julgar as nações, e vão também ali assentar-se sobre aquele trono, aqueles que perderam suas vidas na grande tribulação, que foram degolados por causa da testemunha e do testemunho de Cristo, da palavra de Deus, que não adoraram em plena grande tribulação a imagem da besta e nem aceitar o seu sinal nas mãos direita e nem na testa. Então esses vão estar ali ao lado do Cordeiro no Monte Sião e vão assentar ao lado de Cristo no seu trono. E a Bíblia diz que nesse período de 1000 anos, quando o Cordeiro estabelecer o seu trono ali no Monte Sião, a Bíblia diz que vai haver um período de uma grande paz. A Bíblia disse que nesse período, meus queridos irmãos, em que Cristo assentar no seu trono e toda a igreja do Senhor, aquela que foi arrebatada no primeiro arrebatamento, no dia que o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, esse momento será reservado para a sua igreja, para os salvos em Cristo Jesus. E também aqueles que durante a grande tribulação sustentaram o testemunho de Cristo, venceram o diabo, o falso profeta, o anticristo, não aceitaram as suas imagens, as suas imposições e nem as suas marcas. Esses também vão estar ali ao lado de Cristo. A Bíblia disse que o próprio Cordeiro fará com que eles revivam e assenta também no seu trono, ali para ajudar, juntamente com os anjos, juntamente com os anciões, os animais, e a igreja do Senhor. Vai estar um grande exército de pé diante do que está sentado no trono, que é o nosso Deus e o seu Cordeiro, o Cristo. Esse primeiro vídeo, irmão, eu estou falando um pouquinho sobre o Cordeiro no Monte Sião. No vídeo que vai vir em seguida, eu vou falar sobre Satanás preso e o período em que ele será solto para tentar enganar as nações e tentar vencer Cristo depois do 1000 anos. Que Deus abençoe a todos vocês. No próximo vídeo agora eu vou estar falando sobre o Cordeiro, soltando o diabo para que
ele possa tentar fazer guerra contra os escolhidos. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Fique comigo até o final nesse vídeo, no vídeo anterior, que eu estarei falando do grande amor de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Meu tempo é muito rápido, às vezes a gente tem que acelerar um pouquinho, porque senão não dá tempo para pronunciar nada. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.